Oi, gente, sejam bem-vindos ao Show da Polly. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês, né, sobre Kung Fu Panda 4. Eu estou saindo agora de casa, né, gente? Estava agora me arrumando, preparando meu look, né, pra ir pro cinema assistir Kung Fu Panda 4, né? Que, assim, a franquia Kung Fu Panda é uma franquia que eu gosto muito, né? Eu lembro, assim, que quando eu vi o primeiro filme pela primeira vez, eu não curti tanto, porque eu lembro que eu tava, assim, com muita expectativa de ver muita ação. E eu acho que o primeiro filme, ele não tinha tanta ação assim, né? Mas ele é mais, assim, introdução, realmente, dos personagens, do mundo e tudo. Eu lembro quando eu era criança, isso me decepcionou um pouquinho. Mas eu lembro que quando lançou o segundo filme, né? O segundo filme ele tem muita ação, né? O Kung Fu Panda 2, ele é muita luta, muito babado, assim, muita explosão, muita coisa. E aí eu lembro que quando o segundo filme lançou e eu revi o primeiro, eu comecei a amar muito os dois, sabe? Porque eu acho que a ação que eu meio que esperava que fosse ter no primeiro, acabou tendo no segundo, né? O segundo é muito agitado. E aí depois que eu tive, né, o meu desejo pela ação, né, sendo assim finalmente realizado, né, pelo segundo filme, eu comecei a apreciar muito e muito mais, né, o primeiro filme de Kung Fu Panda e como é uma ótima introdução pra esse mundo, nesse universo, esses personagens e enfim. E depois de alguns anos saiu Kung Fu Panda 3, né, gente, que foi a conclusão da trilogia principal, né, de Kung Fu Panda, que foi uma conclusão assim que me agradou muito. Eu achava esses três filmes maravilhosos, né, na minha opinião assim, é uma das melhores trilogias da animação assim, né, hollywoodiana e tal. Eu acho essa trilogia muito maravilhosa, eu gosto muito dos três capítulos, né? E eu já revi eles várias e várias vezes, né? Inclusive, eu acho que em 2021 eu fiz até uma maratona com a minha irmã e tudo, a gente reviu todos os filmes e tal. Então, é uma franquia pela qual eu tenho um carinho muito grande, né, eu gosto muito. E eu tava muito animada, muito ansiosa, né, ainda estou, né, para ver esse quarto filme da franquia Kung Fu Panda. Mas acontece, né, que acabaram saindo algumas notícias que deixou o pessoal meio preocupado, né? Por exemplo, a gente viu a notícia de que esse novo filme, ele teve um orçamento muito menor do que todos os outros filmes de Kung Fu Panda, né? E o pessoal já ficou meio assim, com medo. Meu Deus, será que a animação vai ficar ruim no filme? Como é que vai ser, né? O visual mesmo, a tecnologia ali usada, será que vai ficar ruim? Será que não vai ficar ruim? Será que vai ficar com aquela cara, né, de tipo aqueles filmes pobres que a Disney fazia, né, direto pra DVD, ou que hoje em dia a gente tem algumas animações que vão direto pra streaming, né? Tipo, direto pra Disney Plus, enfim. Então, muita gente ficou preocupada. E também, né, gente? Cadê os Cinco Furiosos? Tá todo mundo, assim, meio nervoso, querendo saber cadê os Cinco Furiosos, porque eles não apareceram nos trailers, nas coisas. Ninguém sabe se eles morreram, se vai ter alguma desculpa, o que aconteceu com eles, se o filme vai ignorar eles, enfim. São muitas coisas, né, pra gente pensar, pra gente se preocupar, a gente que é fã de Kung Fu Panda. Então, eu tô, assim, muito animada pra ver esse quarto filme, mas eu também tô com um pouquinho de medo, né, de ele acabar me decepcionando um pouco. Então é isso, né, vou ver agora no cinema e depois, né, digo pra vocês o que foi que eu achei. Mas antes de eu sair, né, gente, pra ir no cinema, deixa eu só mostrar pra vocês o meu look, eu adorei, que ele tá bem coloridinho, né? Eu amei, eu queria fazer uma coisa bem feliz, colorida hoje. Então foi por isso que eu coloquei, né, esse top daqui, que ele é bem coloridão. Eu achei ele bem maravilhoso. E esse meu casaco que eu amo, né, gente, que ele é todo rosa. Esse casaco, ele não esquenta direito, né? E tá meio frio aqui no Canadá, mas eu não me importo, né? Porque eu tentei até botar um outro casaco, um casaco preto e tal, mas eu achei que deixava o look meio sem graça. Eu queria uma coisa que realmente, assim, fosse bem agitada, né? E essa bolsa aqui maravilhosa também. E é isso, né? Agora eu vou lá assistir Kung Fu Panda 4 no cinema. E então, né, gente, eu acabei indo, né, pro cinema. Fui assistir Kung Fu Panda 4 em 3D, né? Eu não queria assistir esse filme em 3D, eu não tava planejando. Mas, infelizmente, né, era a única sessão que tava disponível no horário que eu poderia ir pro cinema, né? As sessões que eram a tela regular, em 2D, eram só mais cedo, né? Então, quando eu fui, só tinha a sessão 3D, acabei assistindo em 3D mesmo. Mas já queria dizer aqui pra vocês, né, que o 3D, na minha opinião, não fez nenhuma diferença, né? Não achei que foi imersivo, que foi interessante, que teve alguma coisa, né, uma dinâmica diferente nas cenas de ação, enfim. Eu achei o 3D super, né, assim, desinteressante. Muitas vezes eu esquecia, inclusive, que eu tava vendo o filme em 3D, né? Eu só lembrava porque eu tava com dois óculos na cara, porque vocês sabem que eu uso óculos, né? Então eu tive que colocar o óculos 3D por cima pra conseguir enxergar, né? Mas assim, não valeu muito a pena ver em 3D, né? Eu acho que se vocês tiverem aí sessão perto de vocês, que seja 2D, né? Uma tela comum, vai acabar valendo muito mais a pena, né? E vocês ainda vão economizar dinheiro. Mas então, né, gente? Vamos começar agora a falar sobre o filme em si, né? A história de Kung Fu Panda e a experiência de assistir. Eu já queria começar aqui dizendo, né, que Kung Fu Panda 4, gente, não é um filme ruim, né? Então podem ficar tranquilos. Não é um filme que estragou a franquia Kung Fu Panda, né? Que vai, né, destruir tudo da trilogia original, não sei o quê. Não é isso, podem ficar super, super tranquilos, né? Mas, por outro lado, eu também acho que é importante avisar pra vocês que, assim, Kung Fu Panda 4 é um filme meio genérico. Ele é um filme que ele é realmente assim meio clichê e que ele não tem muitas surpresas e muitas novidades pra trazer pra gente. É um filme ali que ele acaba trazendo exatamente o que todo mundo já esperava, o que todo mundo já imaginava que ia acontecer, né? Não é uma coisa super criativa, surpreendente, diferente, né? Não tem muitas reviravoltas, enfim. Mas ainda assim, eu acho, né, que foi uma experiência legal, né? Eu acho que é um filme que ele ainda tem um certo valor ali de entretenimento, né? Mas eu também não posso negar que eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque eu sentia que os outros filmes, né, eles tinham a questão de ser um entretenimento legal,
mas também eles sempre traziam alguma coisa a mais, sempre tinha um tempero diferente, uma ideia diferente, uma criatividade diferente, que eu achei que esse aqui não teve, né? Mas então, quem acompanha muitas trilogias, né, já sabe muito bem o que a gente espera de um quarto filme, né? Porque basicamente o quarto filme costuma ser aquela coisa, né, da passagem de manto. Porque na trilogia original, normalmente a gente tem aquele personagem, né, o protagonista, que ele é o herói, ele vai passar pela jornada dele, ele vai amadurecer, ele vai evoluir, ele vai passar a ter vários conhecimentos. E depois, quando a gente vai vir, né, com o quarto filme, normalmente esse quarto filme, ele tem a ideia de ser o início de uma nova fase dessa franquia, uma nova fase dessa história. E normalmente nessa nova fase, acabam sendo introduzidos, né, novos personagens que vão ser, né, digamos assim, que os novos heróis da nova geração. E os heróis antigos, eles vão estar ali fazendo o papel de mentores, né? E é exatamente isso que a gente vai ver acontecendo aqui. E além disso ser uma coisa, né, que a gente meio que já espera quando a gente vê um quarto filme, né, depois de uma trilogia, eu também acho que no caso específico, né, da franquia Kung Fu Panda, isso se torna meio que mais óbvio ainda, né, que esse era o rumo que a história ia tomar. Porque a gente via, né, a cada filme, né, o Paul, o nosso protagonista, né, o nosso panda maravilhoso aqui, ele tendo uma certa evolução, ele conhecendo coisas novas, ele descobrindo coisas novas, e ele meio que subindo, assim, do seu status em relação ao Kung Fu, em relação, né, ao universo ali dentro dessa história. Então ele sempre estava num patamar mais avançado. Então depois de tudo que ele conquistou na trilogia original, acaba sendo muito claro, né, que o próximo passo dele é se transformar num mentor. Inclusive, aqui logo no início do filme, né, a gente vai ver o mestre Shifu, ele falando pro Paul, né, que já tá chegando na hora dele passar o manto para alguém, né, e outra pessoa se tornar o novo dragão guerreiro, para que o Paul ele possa finalmente ser o líder espiritual, né, do Vale da Paz. Que é isso que ele precisa fazer, né? Esse é o próximo passo da evolução do nosso personagem. Mas o Paul, ele começa aqui no filme, né, se sentindo despreparado para já ficar, né, nesse posto, assim, de ser o líder espiritual ali dentro daquela história. Porque, né, basicamente, o Paul, ele teria que se transformar no novo Oogway, né? E o Paul, ele não tá preparado para isso. Ele gosta da ação, ele gosta de ser herói, ele gosta de movimentação ali, das coisas acontecendo. Enfim, a gente sabe que ele sempre sonhou com isso, né? A gente lembra disso lá do primeiro filme. Então, ele não tá pronto ainda, né, assim, psicologicamente para seguir esse próximo passo. Apesar de que, falando assim sobre questões mais práticas, ele já está preparado, né, já está no momento dele fazer essa mudança, mas ele ainda está assim meio receoso. Mas o que vai acontecer aqui é que a gente finalmente vai conhecer, né, quem é essa grande heroína da próxima geração, né, o personagem que, isso é óbvio também pelos trailers, a gente já entende, né, que vai se transformar no próximo dragão guerreiro, que é uma raposa chamada Zen. E a Zen, né, gente, ela é uma personagem que ela é muito legal. Ela é uma órfã, né, e ela passou a infância dela inteira, né, precisando, assim, roubar, né, e furtar para conseguir se alimentar, conseguir se proteger, conseguir encontrar um lugar para viver, e enfim, né. Então ela teve uma infância que foi muito difícil, e essa infância, né, afetou muito quem ela é, e acaba fazendo, né, com que ela seja uma personagem, assim, que é muito debochada, né, que ela é muito meio rebelde, assim, ela é muito individual, ela não é tão, assim, voltada para a comunidade, voltada para grupos, voltada para amizade. Ela pensa muito nela mesma, na sobrevivência dela mesma e fazer as coisas, né, que ela precisa para ela vencer, para ela conseguir, para ela conquistar, para ela ter dinheiro, né? Então é uma personagem assim que ela é bem diferente, né, dos personagens que a gente já conhecia anteriormente na franquia Kung Fu Panda, né, que normalmente todo mundo tinha um senso de heroísmo muito grande, e ela não. Ela é um pouco mais egoísta, mas a gente entende, né, pelo passado dela, que esse egoísmo foi essencial para ela conseguir, né, sobreviver. E a primeira cena que a gente vai ter aqui dessa personagem sendo introduzida já é uma cena, gente, que é muito legal, em que ela meio que está enfrentando o Paul, né, porque ela vai querer roubar ali uma coisa e o Paul, ele vai estar responsável por impedir que ela consiga fazer aquilo que ela quer, né? Então a gente já vê esses personagens tendo o primeiro contato um com o outro numa cena de ação, que é uma cena de ação que é muito legal e que a gente vê, né, que a Zen, ela é uma personagem que ela é muito habilidosa, ela é muito ágil, sabe? Ela é realmente muito boa de luta e que não é super fácil para o Paul derrotar ela, né? Isso é legal porque a gente já vê o certo potencial que ela tem como uma lutadora ali, como alguém, né, capaz ali de lutar, de fazer o Kung Fu, e enfim. Mas ao mesmo tempo também devo dizer que eu achei legal, né, que apesar de haver certa dificuldade, no fim o Paul, obviamente, ele vence, né? Porque ele é o dragão guerreiro. E isso é uma coisa que também me preocupava, porque às vezes quando a gente tem essas trilogias que depois chega um quarto filme e o personagem, ele vai passar o manto para outro personagem, às vezes eu acho que
né, os diretores, roteiristas, enfim, as histórias que são criadas, eles acabam exagerando, né, nos poderes, assim, e na eficiência desses novos heróis, dessa nova geração. E meio que fica querendo mostrar o tempo todo, nossa, como eles são muito mais poderosos do que o que veio antes. Eles são muito mais espertos do que o que veio antes. E às vezes os heróis clássicos, eles acabam ficando meio que de escanteio. E o pessoal, assim, que é fã desde o início, acaba se decepcionando. Eu estava com medo deles fazerem algo desse tipo com o Paul, mas eu digo aqui pra vocês que isso não acontece, né? O Paul, ele continua sendo o grande dragão guerreiro. Ele continua sendo um personagem que é muito incrível em luta, enfim. Mas derrotar ali a Zen não é uma coisa super fácil, né? Então a gente vê que ela tem um potencial, mas que ela não é perfeita ainda. Ainda tem muita coisa para ela aprender e o Paul ainda é superior a ela em diversos níveis, né? Então achei que isso foi interessante, essa dinâmica ali que foi construída. Mas então, né, a Zen, ela teria que ser presa, né, pela tentativa de roubo ali que ela estava fazendo, mas o Paul acaba chamando ela para fazer parte de uma aventura, né? Porque ela tem informações sobre a Camaleoa, né? Que a Camaleoa é a nova vilã aqui que acaba surgindo nesse 4º capítulo da história de Kung Fu Panda. A Camaleoa, né, gente, ela é uma feiticeira que ela tem poderes, né, de se transformar em quaisquer outros seres, né? Então ela acaba se transformando especialmente, né, em vilões da franquia Kung Fu Panda, né? Inclusive, um momento que a gente já viu até no trailer, que muita gente ficou chocada, ficou animada, né? É que ela meio que se transforma ali, ela acaba se transformando, né, no Tai Lung, que é aquele vilão lá do primeiro filme de Kung Fu Panda, né? Muito memorável, assim, muito lembrado, muito icônico. Então ela acaba se transformando assim nele, ela se transforma em vários personagens, né? E ela é muito habilidosa, ela é muito perigosa, muito, assim, desafiadora. E a Zen sabe onde ela está, né? Então o Paul e a Zen, eles vão acabar saindo numa aventura, né? E nessa aventura, né, pra encontrar a Camaleoa e conseguir derrotar ela, lutar com ela, enfim, é que a gente vai ver a relação entre o Paul e a Zen sendo desenvolvida. E eu devo dizer pra vocês, gente, que eu achei muito legal ver a amizade entre eles nascendo ali aos poucos, né? E eles começando a se importar um com o outro, querer proteger um ao outro, né? Querer saber se o outro, assim, tá a salvo ou não, se tá em perigo ou não. Enfim, eu achei que toda a construção da amizade deles foi muito legal. Eu devo dizer, assim, que não foi tão gradual quanto eu gostaria, mas também, esse é um filme infantil, é um filme curtinho, né, gente? Ele tem mais ou menos, assim, 1h30, então não dava pra fazer uma coisa que fosse super longa. Eu acho que dentro da duração do filme fez sentido, mas como normalmente eu gosto de coisa assim que é mais longa, que é mais bem desenvolvida, eu acho que eu gostaria de ver um pouco mais ali do passo a passo da amizade deles. Mas do jeito que foi, já me agradou, já achei que foi legal, né? E eu gostei de como a amizade deles, né, que foi se construindo ali, não foi uma amizade de igual para igual. O que eu quero dizer é que dentro da relação deles, né, da dinâmica deles, sempre ficava muito claro que o Paul, ele era uma figura adulta. Ele é uma figura mais madura ali da relação. E ela é uma jovem, né? E isso foi uma dinâmica super diferente, né, daquilo que a gente viu nos outros filmes. Porque nos outros filmes, né, meio que tinha uma coisa assim de igual para igual entre o Paul e os 5 Furiosos. Claro que não era igual em questão assim de habilidade. Todos eles, né, meio que debochavam do Paul no início da relação deles ali lá no primeiro filme. Mas era de igual para igual no sentido assim de que eles meio que pareciam ter a mesma idade, né? E o Paul era jovem, mas os 5 Furiosos, eles também eram um pouco jovens também. Eles eram jovens que tinham muita experiência, mas eles também eram jovens, né? Mas agora não. Dentro desse filme, a gente percebe muito bem que o Paul, ele vai aos poucos se transformando nesse mentor, né? E a Zen, ela é essa personagem, né, que é essa jovem, que é rebelde, que precisa ser ensinada, que precisa, né, ser direcionada para o caminho certo. E eu achei que toda essa dinâmica foi muito legal. Eu gostei muito da gente ver esse lado assim mais maduro, realmente mais adulto do Paul. Especialmente porque eu acho que ele conseguiu, né, demonstrar essa maturidade sem perder a essência dele, que é aquela essência de que ele é um personagem, né, que é bem abobalhado e comilão e divertido e engraçado, enfim, ele não perdeu nada dessa energia, mas ao mesmo tempo você também percebe que ele tá um pouco mais adulto. E nessa grande aventura que a gente vai ver aqui, né, gente, do Paul e da Zen, eu já queria dizer pra vocês que eu achei que teve muita cena de ação legal. Esse filme aqui, ele tem muita cena de ação, muita cena de batalha, muita cena de luta, cena de perseguição. E eu achei que a ação é um ponto alto do filme. Eu não diria necessariamente assim que a gente tem cenas de ação que são super diferentes, assim, que são super inovadoras, que fazem coisas que a gente não viu antes. Mas eu acho, né, que elas são energéticas o suficientes e divertidas o suficiente, né? Eu acho que tem uns movimentos, assim, de câmera, uma coisa mais ágil, uma coisa mais, sabe, que eu achei que realmente trouxe essa energia pro filme, sabe? Não só tem muita cena de ação acontecendo,
mas a forma como ela acontece é muito dinâmica, é muito energética, é muito agitada, sabe? Tem um dinamismo, assim, realmente, na forma como as cenas de ação são feitas, e é algo que a gente também via nos outros filmes de Kung Fu Panda. Eu devo dizer, assim, que em relação à quantidade de cenas de ação, eu acho que esse quarto filme aqui, ele se assemelha muito ao Kung Fu Panda 2, que na minha opinião é o que mais tem cena de ação, né? Inclusive, tem uma cena de perseguição dentro de uma cidade grande, que me lembrou muito a cena de perseguição que também tinha lá no segundo filme, né? Então eu achei, assim, muito legal. As cenas de ação são realmente incríveis, são ótimas, assim, muita luta, muito Kung Fu. Se você gosta disso, você vai gostar bastante, né, das cenas desse filme aqui. E eu acho que elas são essenciais para fazer com que esse filme, né, ele seja uma experiência, assim, um entretenimento legal, positivo, divertido, apesar dele não ter tanta coisa assim para nos surpreender, né? Eu achei cenas de ação bem legais. Mas então, né, gente, como eu não vou continuar falando muito sobre a história em si, pra não contar spoiler pra vocês, apesar de, como eu falei, não é um filme que tem muitas surpresas, vamos então falar sobre outras coisas que estavam preocupando, né, os espectadores, os fãs da franquia Kung Fu Panda. Em primeiro lugar, né, cadê os 5 furiosos? Gente, eu devo dizer pra vocês que, na minha opinião, eles fizeram falta no filme. Eu acho que os 5 furiosos, eles meio que traziam um escopo gigantesco, assim, mais épico para o que acontecia dentro do universo Kung Fu Panda. Sabe, a ideia de você ter o Paul fazendo parte daquele time, né, de heróis ali, de lutadores, de guerreiros, meio que fazia as coisas parecerem mais épicas, né? E eu gostava muito das cenas que a gente tinha, especialmente no segundo filme, que estavam, né, os 6 lutando junto, né? Ou seja, o Paul mais os 5 furiosos. Aqui, eu achei que pelo fato deles não estarem aparecendo, a gente só tem o Paul e a Zen, as coisas elas ficam, ela tem uma sensação de que é uma escala menor. As lutas que a gente vê, as perseguições que a gente vê, parece ter uma escala menor. Elas são legais, são cenas de ação legais, assim, muito, como eu falei, bem dirigidas, bem dinâmicas, enfim. Mas elas não têm aquela pegada tão épica quanto tinha nos outros filmes, né? Então, assim, eu senti muita falta dos 5 furiosos, eles participando mais ativamente aqui do filme. Mas também já preciso dizer aqui pra vocês, pra tranquilizar todo mundo, que os 5 furiosos não morreram. Esse era, gente, o meu maior medo, era chegar nesse filme e a gente ter algum diálogozinho ali dos personagens falando que os 5 furiosos morreram em alguma batalha e por isso eles não estão aqui participando desse filme. Esse era o meu maior medo. Mas não é isso que acontece. Eles comentam apenas, né, que os 5 furiosos, cada um meio que está ocupado com uma tarefa, assim, ao redor do mundo que eles estão fazendo ali. E isso acabou sendo uma coisa, né, que meio que me tranquilizou. Porque eu, como falei, eu senti falta deles nesse filme aqui, mas só de saber que há a possibilidade deles aparecerem em outro filme, isso já me acalma um pouco, né? Então vamos agora comentar sobre a segunda preocupação do pessoal, que é em relação ao orçamento do filme, que esse filme ele teve um orçamento mais baixo, o pessoal ficou com medo da animação ficar feia, enfim. E sobre isso, o que eu preciso dizer pra vocês é que, assim, eu não achei que a animação tá feia e eu não achei que o filme está visualmente pobre. Eu acho que o filme, ele me lembra muito, né, o visual que a gente já tinha visto nos filmes anteriores. O que acontece é que, normalmente, quando esses filmes de animação, eles passam um tempinho entre um filme e outro, você tem um novo capítulo, normalmente, o filme novo, ele é mais deslumbrante do que o filme anterior. Vamos pensar, por exemplo, sobre Os Incríveis. Os Incríveis passou um longo tempo entre Os Incríveis 1 e Os Incríveis 2. Os Incríveis 2, eles têm gráficos, assim, muito melhores. A qualidade da animação é muito melhor, você vê uma evolução. A mesma coisa acontece nos filmes de Toy Story. Se você for ver todos os filmes de Toy Story um atrás do outro, você vai ver que um filme é mais bonito do que o outro, porque um filme ele vai evoluindo em relação ao outro. As tecnologias elas vão avançando, né, um em relação ao outro. Então os filmes vão ficando cada vez mais e mais bonitos. O que eu acho que aconteceu com Kung Fu Panda, né, é que por ter esse orçamento mais limitado, o filme ele meio que não evoluiu visualmente falando. Então ele não segue aquela coisa de um filme ser mais bonito que o outro. Mas também ele não chega a ser um filme feio. Entrega uma qualidade bem similar àquilo que a gente já tinha visto, né, nos outros filmes de Kung Fu Panda. E eu devo dizer pra vocês, né, gente, agora eu vou juntar essas nossas duas preocupações, né, a ausência dos 5 furiosos e esse baixo orçamento, e eu meio que vou tentar dar assim pra vocês a explicação do porquê eu acho que isso aconteceu aqui dentro desse filme. Basicamente, na minha opinião, o que eu percebi assim, é que eu sinto que muitas vezes que a gente tem uma trilogia, que ela é bem sucedida, e depois o pessoal chega com um filme 4 em uma tentativa de fazer uma segunda trilogia, ou seja, uma segunda fase de histórias de uma franquia, muitas vezes o quarto filme dá errado. Né? A gente pode pensar, por exemplo, isso de vários gêneros, gente. No gênero de terror, a gente teve a trilogia Pânico. Depois de muitos anos, vieram com Pânico 4, na tentativa de fazer uma trilogia com Pânico 5 e Pânico 6. Pânico 4 é um filme muito bom.
mas ele flopou nas bilheterias. Então a gente não teve a trilogia que foi pensada. Muitos anos depois foi que voltaram, né, fizeram um quinto e um sexto filme da franquia Pânico, mas já era uma nova história, já era uma nova coisa, porque a ideia que eles tinham lá quando fizeram o quarto capítulo meio que não deu certo com o público, não deu dinheiro, não deu bilheteria. A mesma coisa aconteceu com o quê? Com Indiana Jones. Indiana Jones a gente tinha a trilogia lá dos anos 80, super famosa, super popular, super aclamada. Vários anos depois chegaram com Indiana Jones 4. E nessa época eles tinham a ideia de talvez fazer Indiana Jones 5, Indiana Jones 6 e ser uma nova trilogia. Mas o filme 4 flopou, então a história foi descontinuada, né? Então a gente tem vários exemplos disso. O próprio Matrix, a gente pode falar também. Matrix tinha a trilogia, a história ali completinha. E aí, recentemente, né, a gente teve Matrix 4. Matrix 4 é um filme que eu gostei, inclusive, também. Mas é um filme que ele não teve uma bilheteria legal. Ele meio que flopou, assim, com o público. O pessoal não curtiu. Então a gente não continuou, sabe? Não tem mais coisa de Matrix. A gente só tem a trilogia ali certinha. E um quarto filme que acaba ficando ali meio avulso. E eu acho, né, que a DreamWorks, eles não queriam fazer isso com Kung Fu Panda 4. Eu acho que nesse filme, especialmente na forma como a gente vê a Zen, né, sendo agora a nova heroína assim, da história, e o Paul, ele tendo que aceitar que ele vai se transformar em mentor, eu acho que esse filme deixa muito claro que a ideia é fazer uma nova trilogia. Então eles não queriam fazer um filme que fosse só um lançamento avulso, aleatório. Eles queriam fazer o início de uma nova trilogia, de uma nova história mais longa. E por causa disso, eu achei, né, que nesse filme aqui, o filme 4, eles tentaram fazer a coisa mais segura possível. E é por isso que o filme ele não é tão criativo. Ele é bem genérico, assim, a história é bem bobinha, porque eles fizeram aquele arroz com feijão para agradar todos os fãs. Eles não quiseram fazer uma coisa que fosse inovadora para não correr o risco, né, de alguém não gostar, de o pessoal reclamar de uma coisa e o filme não ir pra frente. Eu também acho, né, que foi por isso que eles não trouxeram os Cinco Furiosos. Porque os Cinco Furiosos, gente, o pessoal que faz as vozes deles, né, em inglês, são atores bem famosos, né? Por exemplo, a tigresa lá, quem faz a voz dela é Angelina Jolie. Então, eles são atores, né, que precisa de muito dinheiro para você chamar eles para fazer parte de um projeto. Então, tirar os Cinco Furiosos desse filme foi uma forma de economizar dinheiro. Mas, como eu falei, os personagens eles não estão mortos. E, inclusive, meio que assim, não é um spoiler, mas lá no finalzinho do filme, nos créditos, a gente tem referências aos Cinco Furiosos, mostrando que eles ainda estão ali nesse universo e que eles podem participar de um quinto ou de um sexto filme, né? Mas eles foram retirados desse aqui para quê? Exatamente para economizar dinheiro, porque o que eu imagino que seja, né, o pensamento da DreamWorks ao fazer esse filme aqui é: vamos fazer um filme que é um arroz com feijão. A gente já viu o que é que os fãs gostam. A gente bota cenas de luta, bota umas coisas, né, umas comédias, umas coisas engraçadinhas aqui, fofinha. E a gente economiza dinheiro, por quê? Porque se esse filme conseguir se pagar, e eu acho que provavelmente ele vai conseguir se pagar, fica muito mais fácil eles darem continuidade à trilogia e fazerem um filme 5 e um filme 6, do que correr o risco de fazer um filme 4 que fosse super caro, com um orçamento grande, com a história que fosse super megalomaníaca, super grandiosa, e no fim o filme flopar e não se pagar e eles não fazerem o filme 5 e o filme 6. Eu senti na minha cabeça, né? A impressão que eu tive foi que esse foi o pensamento da DreamWorks ao fazer Kung Fu Panda 4 do jeito que eles fizeram. Então, vendo por esse lado, eu meio que entendo eles. Eu continuo meio decepcionada porque eu queria uma coisa mais criativa, mas como eu falei pra vocês, tem várias coisas legais aqui no filme. É um filme divertido, é um filme que tem a cena de ação legal, tem comédia legal, né? Você vê o Paul se tornando mentor, é uma história interessante. Então tem sim valor nesse filme aqui. E eu acho que vale a pena eles terem feito do jeito que eles fizeram, se o plano deles der certo. Ou seja, se esse filme for um sucesso de bilheteria, e aí eles puderem realmente confirmar Kung Fu Panda 5 e 6. E aí sim, nesses próximos filmes, vendo que o 4 já fez sucesso, eles vão poder investir mais dinheiro. E dessa forma a gente vai ter os Cinco Furiosos voltando a participar da história. E também vão poder ousar mais na história. Porque como eles já vão estar assim meio que garantido que dá dinheiro e que eles vão sim poder fazer mais 2 filmes, eles vão poder começar a fazer coisas, né, mais diferentes, mais ousadas, uns reviravoltas e enfim. Essa pelo menos é a impressão que eu tive. Por causa disso, o meu saldo final, né, a respeito de Kung Fu Panda 4 é positivo. Eu acho que foi um filme legal. Não é o filme, assim, o melhor da trilogia, né, o melhor da saga Kung Fu Panda. Eu acho que de todos os filmes ele é o mais fraco, mas ainda assim não é um filme que é ruim, é um filme que eu acho que vale a pena ser visto. E basicamente é isso, né, gente, que eu tinha para falar para vocês a respeito de Kung Fu Panda 4. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixo vocês por aqui. Até mais!